Medo é uma característica de todo ser humano. A gente tem medo, principalmente medo do desconhecido. E quando a gente pensou e se planejou em passar um tempo fora, nós tínhamos muitos medos. E alguns deles até se realizaram. Infelizmente, alguns deles até se concretizaram. Outros não. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Família 78, essa semana eu vou produzir para vocês 3 vídeos que eu acho que são bem interessantes. Esse aqui eu vou falar um pouco sobre os meus medos antes de chegar nos Estados Unidos. Amanhã eu vou publicar um vídeo sobre o nosso último dia no Brasil e depois de amanhã o nosso primeiro dia nos Estados Unidos. Então, por favor, se você já é inscrito do canal, deixa o like aqui agora, já clica aí no like para não esquecer. Ajuda aí o canal, isso ajuda muito aí a nossa vida útil no YouTube. E se é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, se inscreve, porque hoje, amanhã e depois de amanhã, sempre às 8 da noite, vai ter esse vídeo aí especial para vocês, falando um pouco da nossa experiência. É um vídeo sem roteiro, é um vídeo sem preparativos, é um vídeo realmente falando sobre o que a gente viveu e vive aqui em Orlando. Para começar então, essa foi uma pergunta que eu recebi de vocês. Vocês perguntaram, Rodrigo, quais foram os seus medos, né? Em relação a friozinho na barriga, sai do Brasil, vem para outro país. Eu vou começar então com os medos e depois eu vou falar se eles se concretizaram ou não. Primeiro medo de passar fome. Medo de não ter onde ficar. Medo de falar e ninguém te entender. Medo de não conseguir resolver os problemas. Medo de ter problemas com saúde. Medo de perder alguém, algum familiar ou alguém muito importante no Brasil. Medo de ter medo. Primeira coisa, medo de passar fome. A gente nunca passou fome aqui, graças a Deus. A gente sempre teve um teto. E isso realmente, Deus foi muito bom. Claro que sempre teve aquele medo do tipo, e se der pau? E se em algum momento eu não conseguir trazer dinheiro do Brasil? E saibam que eu já passei perrengues em relação a isso, tá? Eu já passei perrengues de trazer dinheiro e esse cara falar assim, olha, deposita aqui na minha conta que eu já vou transferir e já te faço aí o pagamento em dólares, né? Já direto na sua conta. E não é um cara pilantra que, não. O cara trabalhava numa casa de câmbio e aí o meu limite tinha sido esgotado e aí eu precisava do dinheiro rápido. Ele falou, pode fazer o depósito direto para minha conta que aí eu te faço a transferência direto nos Estados Unidos. E eu fiquei com muito medo. Medo de passar o dinheiro e esse dinheiro nunca aparecer na minha conta, porque isso já aconteceu, a gente já viu casos aqui, então eu nunca mais fiz isso também, porque eu fiquei com muito medo. E aí nessa época, eu posso até dizer pra vocês que quando eu cheguei aqui tudo era mato. Existiam muito menos serviços online de casas de câmbio ou de formato de transferência de dinheiro de uma forma mais simples, mais automatizada, mais digital, simples assim como fazer uma transferência bancária. Hoje você já tem 4, 5, 6 serviços a respeito. Mas na época que eu cheguei há 4 anos e meio atrás, isso não era tão comum. O segundo medo, e infelizmente esse foi concretizado, eu tinha muito medo de a gente precisar da saúde pública e, abre aspas, não existe saúde pública aqui em Orlando, aqui na Flórida. Toda a saúde ela é privada. Então, quando você é atendido por um médico, você vai para o hospital e esse hospital gera uma conta. A gente sempre teve seguro viagem, sempre. E é uma coisa que eu recomendo todo mundo. Não importa com quem você faça, você pode fazer com a recomendação que eu faço ou com qualquer outra pessoa, mas faça um seguro viagem, porque o grande risco do seguro viagem é que se você não tem e se você passa mal, você tem que ir para o hospital. Então assim, a gente já teve contas de $35 mil, a gente já teve contas de $90 mil, a gente já teve contas de $300, então é muito dinheiro, e eu tinha muito medo de duas coisas, de não conseguir pagar isso e precisar pagar na hora e alguém tá passando mal, precisando, sabe, do suporte e não ter o que fazer, ou acontece, porque assim, existe um mito aí que a internet circula, e eu também acreditei nesse mito no passado, você vai pro hospital, depois você parcela e vai pagando. Não é bem assim. Tá? Primeira coisa, se você é estrangeiro e se você não tem como comprovar que você pode pagar parcelado, eles vão te pressionar para você pagar a conta, porque afinal de contas não dá para você ir para um outro país e
esperar que esse país confie em você uma conta de 90 mil dólares. O hospital é uma empresa privada. É como se você tivesse tomado um serviço de 100 mil dólares e não soubesse como ia pagar. Então não é tão simples assim, é só ir parcelando, pagar aos poucos. Isso cada vez acontece menos no sentido de flexibilidade. Rodrigo, mas eu conheço uma pessoa que eles flexibilizaram e ele paga aos pouquinhos. Sim, acontece. Mas vocês imaginam quantas pessoas ficaram de pagar e não pagaram a conta. E aí quem paga essa conta, quem quer fazer certinho. Quem quer fazer certinho acaba tendo mais pressão em relação a isso. Meu outro medo em relação à saúde também estava muito focado na questão do idioma. A Patrícia, que é minha esposa, é quem tem o melhor inglês e é que fala mais fluente. E quando ela está doente? Já aconteceu, ela teve uma operação aqui e eu tive que conversar com o médico sobre o processo dela, sobre a recuperação, sobre como é que ia ser, como é que não ia ser, porque ela estava desacordada. E aí, né? Então assim, esse era um outro medo. Um outro medo que eu não falei lá no começo, o medo do idioma. Até hoje eu tenho um pouco de medo disso, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas a gente chegou no momento, Rodrigo, tá? Eu cheguei no momento hoje que o meu inglês ele faz com que eu não morra de fome, no sentido de resolver coisas, coisas mais simples. Mas assim, eu consigo viajar sozinho, eu consigo alugar um hotel, eu consigo falar lá no hotel, eu consigo ir para um restaurante, eu consigo contratar um serviço simples, eu consigo traçar um comentário ou fazer algumas perguntas para um americano, eu consigo ter um diálogo de 5 minutos, mas a partir daí, aí o bicho já pega. Mas para um grau de sobrevivência versus medo do idioma, eu consigo me virar bem. E o meu listening melhorou muito, porque assim, em casa eu não tenho nada em português, então basicamente todo o conteúdo que a gente consome é em inglês, isso ajudou bastante. Mas vou voltar aos medos. Um outro medo que eu tinha é se a pessoa que estivesse assistindo esse vídeo não daria o like. Não, brincadeira, gente. Deixa o like aí se não deixou, tá? Ajuda aí. Mas brincadeira, não é isso não. Bom, um outro medo que eu tinha era realmente da gente ter que pegar tudo e sair às pressas e voltar pro Brasil, porque tipo, não deu certo. Isso é um medo que a gente tem até hoje, e eu acho que o imigrante sempre vai ter. E eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara para quem pensa um dia em morar no exterior é ter um mindset aberto de, se não der certo, tem que voltar. Se não der certo, não significa que você falhou, não significa que você não fez o seu melhor, não significa que você não conseguiu completar um objetivo. Se não deu certo, é porque não era para dar certo. Você tentou o teu melhor. Não é fácil esse desafio de você morar fora do seu país. Ele não é fácil porque ele é cercado por todos esses medos que a gente está comentando, e também ele é cercado por uma falsa expectativa de vitória, onde a vitória é, eu vou conseguir ser americano, vou conseguir um green card, vou conseguir ficar para sempre. É uma coisa que foge do nosso controle. E se foge do nosso controle, foge da nossa curva de sucesso ou não, entendeu? Ou derrota, porque não tá na nossa mão. Claro, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, claro que vocês já imaginam que a gente deve fazer parte de algum tipo de processo para continuar, para realmente se transformar em americanos, mas foge completamente das nossas mãos. Rodrigo, você tem medo de voltar para o Brasil? Tenho. Mas não significa que eu vou morrer se isso acontecer ou que eu vou ficar triste. Mas isso aí já vai ser um assunto para um outro vídeo. Amanhã, volta aqui às 8, que a gente vai falar um pouquinho sobre meu último dia no Brasil. Esse foi um dia bem legal, a gente vai bater um papo sobre isso. E em seguida vem o meu primeiro dia na América. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu vou soltar esses vídeos mais aí por volta das 8, 9 da noite do horário de Brasília, porque eu sei que a maioria do meu público é um público maduro, é um público adulto. E é essa hora que vocês estão em casa e às vezes está com o celular na mão e consegue dar uma olhadinha, tá bom? Mas deixa os comentários aí que eu quero ver. A gente se vê amanhã então, quero ver vocês aqui. Um abraço, valeu!